Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 4, agora a parte 2 do tema de ondas, tá? Bom, novamente aqui para contextualizar, vocês já se perguntaram por que as ondas quebram sempre de forma paralela à linha horizontal da praia, né? O litoral da praia, veja, sempre as ondas aqui chegando paralelamente, tá? Essa questão de quebra das ondas, né? Nós vamos estudar um pouquinho hoje quando falarmos aí de frente de ondas, tá? Então, essa questão de propagação da onda é uma coisa bem interessante. Bom, eu começo falando sobre a função de onda. Assim como eu falei lá em MHS, que a gente viu em cinemática, nós procuramos descrever de forma matemática como que se move, né, que tipo de equação, expressão matemática que vai reger o movimento, né? No caso aqui, o movimento da onda. Lá em MHS a gente viu que era um movimento periódico, então que tinha que ter um termo ali trigonométrico. E aqui também eu quero descrever uma onda transversal. Então é uma onda que ela vai se propagar na direção y, né? Mas você vê que a não direção y, mas você vê que é o valor de y dessa função da onda, ela vai depender tanto de x, né? Ou seja, a posição x, né? Que a onda vai estar. Então veja, lá no eixo cartesiano, né? Então cada pontinho aqui vai depender de x. Então o valor de y vai depender do valor de x, que é a direção de propagação da onda, né? A gente já viu isso na última aula. Mas também vai depender do tempo, porque isso daqui é uma fotografia congelada da onda. Se eu deixar o tempo correr, esse ponto aqui P, ele vai para baixo e vai subir, vai para baixo, vai subir, enquanto a onda mesmo, ela vai se propagar no eixo X. Então é natural que a função, né, de oscilação da onda, essa função da onda, primeiro, ela vai depender de x, tá? Porque depende da posição que a onda tá, vai depender do tempo e vai depender de um termo trigonométrico, porque é uma função periódica, tá? Então, novamente, a único tipo de função trigonométrica que apresenta essa característica periódica é uma função trigonométrica de seno, cosseno, tá? Então, é o seguinte, várias tentativas foram feitas desde aí da década do século 17, né? E aí chegou-se, né? Novamente aqui não vale a pena demonstrar porque já foi feito inúmeras demonstrações, né? Você consegue encontrar, mas a função de onda completa é dessa forma aqui. Essa é a função da. Pode ser uma expressão meio grande, tá? Mas eu já vou explicar o que significa cada termo. Mas essa expressão aqui, então, ela descreve o movimento transversal da onda, né, a posição y de cada ponto em função de x e de tempo. Então, nós temos aqui duas variáveis, duas incógnitas independentes, tá? E aí o y como uma função, uma incógnita dependente, tá certo? Bom, então vamos entender um pouquinho essa expressão, né? Nós temos, então o y ele vai depender de uma constante a. Essa constante a é a amplitude que a gente já viu lá no MHS, né? Então ela vai denotar aqui o valor do máximo e do mínimo também, tá? Então quanto maior o valor de a, mais esticado vai ser a onda para cima ou mais esticado vai ser para baixo, né? A amplitude da onda. Isso daqui não varia, isso daqui ele vai ser uma constante fixa, tá? Ela vai variar em caso onde eu tiver dissipação de energia, mas isso daqui a gente não vai estudar sistemas não conservativos, então não precisa se preocupar. Esse A aqui ele vai ser um número, tá bom? Então ele está multiplicando aqui um termo de cosseno, né? E é por conta da função trigonométrica, e o argumento, né, do cosseno é tudo isso aqui. Então vamos entender o que é esse argumento. Lembra que o cosseno é o que vai dar, então, a forma periódica aqui da função de onda. Esse θ zero, a gente já estudou também em MHS, ele é a fase inicial. Ou seja, a onda ela pode começar no zero aqui na origem, ou pode começar a oscilar daqui, ou daqui, ou daqui, tá? Então, essa fase aqui, ela vai denotar isso. E também, inclusive, essa fase, né, na verdade, ela vai denotar também se a onda ela vai começar aqui, quando eu começar a cronometrar, se ela vai sair do zero, se ela vai sair do ponto Q ou de um ponto negativo, tá? Então, essa fase é importante, porque ela vai denotar
a posição inicial do eixo Y. Desculpa, eu tinha falado do eixo X, mas do eixo X é quando eu tenho uma constante aqui somando tudo isso daqui, tá? Então, ela que vai dar onde que a onda começa. No caso, não tem essa constante, então a onda sempre vai iniciar em x igual a zero. Mas a fase inicial, ela denota, então, onde que a onda começa no x igual a zero. Se ela vai começar do y valendo zero, o y valendo o valor de q ou um y negativo, tá? Então, essa fase inicial é a posição inicial de y, onde eu começo a computar o movimento da onda. E nós temos esse termo aqui, ó. Eu tenho um 2π. Esse 2π ele entra por uma questão de simetria, porque vocês, por exemplo, ele vai multiplicar esses dois termos, tá? Então, 2π vezes o tempo dividido pelo período. A gente já estudou que 2π sobre período, ele é a frequência angular, é aquele ômega, tá? Eu não coloquei aqui expressamente, mas é o ômega, tá? Então, eu teria um ômega t, ou seja, o ômega representando a frequência, né? Ou seja, a velocidade angular da onda, né? Ou seja, quão rápido a onda ela vibra no tempo vezes o tempo. Então, é 2π sobre período vezes o tempo, que significa multiplicar uma velocidade temporal vezes o fator tempo, tá? Então, novamente, esse termo aqui, ele vai me dar quão rápido a onda está vibrando. Ela pode vibrar bem lentamente, tá? Ou pode vibrar bem rápido. O que vai determinar isso, então, é 2π sobre período. Lembra que período, ele é uma constante aqui também, né? A gente só tem uma onda, então ele vai ser um número, tá? Então, ele vai aparecer aqui, 2πt, vai aparecer como um número aqui, tá? Multiplica no tempo, porque é a nossa variável. E aí veja aqui que eu tenho menos x sobre lambda, e o lambda é o comprimento de onda. Aí é o seguinte, eu estou multiplicando 2π, porque 2π dividido pelo comprimento de onda, ele é uma outra grandeza chamada número de onda, tá? Isso aqui geralmente a gente usa em matéria condensada e outras áreas da física, mas aqui eu deixei também como o lambda, tá? Então, aqui ele vai dar, é um termo referente, 2π sobre lambda é um termo referente à característica espacial da onda, ou seja, se a onda é mais larga ou ela é mais curta, tá? É isso que esse termo 2π lambda ela vai dizer. E o x é a posição, tá? E assim, e com isso, então, a gente consegue descrever a onda, tá? Então, onde que a onda vai estar, de que forma, né, a posição aqui dessa bolinha do ponto P, ele vai estar em termos de x e de t. Eu sabendo o x e o t, eu consigo saber, então, se eu souber as outras constantes, tá? Onde que a partícula, o ponto P, vai estar, tá certo? No nosso eixo cartesiano aqui, yx. E aí, notem aqui, ressalto novamente, esse valor A ele vai ser um número fixo, o valor de t e de lambda vai ser números fixos também, e o θ zero aqui também. Então, as únicas variáveis mesmo vai ser o t e o x, tá bom? Isso daqui, essa função, ela vai ser aplicada a qualquer tipo de onda, tá? Ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, que seja, tá? E também para qualquer tipo de forma de onda, porque não necessariamente a onda ela vai ter um pico suave aqui. Nós usamos, né, corriqueiramente, outros tipos de onda, por exemplo, as ondas quadradas, tá? Isso daqui geralmente se usa em circuitos elétricos, né? Quando você liga e desliga, você tem um relé ali, um componente que vai ligando e desligando um determinado contator, enfim. Então você tem esse formato da onda na forma quadrada, tá? Porque é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tá? Ou você pode ter ainda uma onda do tipo dente de serra, tá? Isso daqui também se usa bastante para comunicações e sinais e tudo mais. Isso daqui geralmente é quando você tem uma variação mais suave. Então, o valor, o contator elétrico ali, ele não muda de 0 e 1 repentinamente, né? Mas ele vai mudando a uma taxa constante. Então, ele sobe de 0 até 1, depois ele desce de 0 até 1 a uma taxa constante, então você forma essa onda tipo dente de serra, ou você tem outras mais, tá? Então, para qualquer tipo de onda, essa função da onda, ela vai ser respeitada. Inclusive, isso daqui se usa bastante em mecânica quântica, né? Porque você vai representar ali a matéria através de uma onda, então você usa normalmente esse recurso, tá? Aqui é o seguinte, imagine que eu tenho duas ondas se propagando, né, na mesma direção. Pode acontecer, isso daí a gente vai ver também melhor nas outras aulas, né?
alguns fenômenos interessantes em termos da intensidade resultante. E aí, assim, por hora a gente só vai estudar, então, em termos de propagação. A gente fala assim, a gente vai usar bastante esse termo aqui. As ondas que estão se propagando, né, uma encarrilhada da outra, elas vão estar em concordância de fase quando a distância entre as ondas, né, entre duas cristas das ondas, vai ser esse ΔX, vai ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda, tá? Onde esse n aqui, ele pode ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ele sempre vai ser número inteiro, tá? Nunca vai ser fracionário ou decimal. Mas por que isso? Porque quando eu tenho um múltiplo inteiro do comprimento de onda, eu estou certificando que uma crista, né, um ponto máximo de uma onda, está exatamente no ponto máximo da outra onda, tá? Então imagina aqui, eu tenho uma crista aqui no ponto C, a próxima onda, ela vai ter a mesma crista, né, em C', ou seja, o ΔX aqui, ele vai ser um comprimento de onda total. Então a gente vai ver que quando eu tenho ondas em concordância de fase, né, em termos de intensidade, vai acontecer alguns efeitos bem legais, que a amplitude, né, na verdade a intensidade ali vai aumentar das ondas. É por isso que é muito importante você atingir a concordância de fase entre duas ondas. Mas no momento aqui a gente só precisa saber que as ondas vão estar então em fase, em concordância de fase, quando elas tiverem a diferença, né, de duas cristas, né, de cada onda for um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Ao contrário, as ondas elas vão estar em oposição de fase quando esse ΔX, né, ele for dessa forma aqui, 2n menos 1 sobre 2, tá? Do comprimento de onda. E por que esse termo 2n menos 1 sobre 2? Porque escrevendo dessa forma, eu garanto que o que vai gerar aqui é um número fracionário. Então você vê que se eu colocar n valendo 1 aqui, ó, vai ser 2 menos 1, 1 vai ser meio comprimento de onda. Se eu colocar 2 aqui, vai ser 3 meios de comprimento de onda. Ou seja, sempre quando eu tiver uma condição exata, né, onde a diferença de caminho entre as duas cristas das ondas for metade de um comprimento de onda, elas vão estar exatamente em oposição de fase. A gente vai ver também lá nas aulas de interferência, né, que isso daí corresponde a uma crista anular a outra, porque o que acontece? Enquanto uma onda vai estar no seu máximo, quando eu tiver uma diferença de metade do comprimento de onda, a outra onda ela vai estar no mínimo, no vale. Então imagina eu somando uma crista com um vale. Então a onda resultante ela vai se anular. Tá? É por isso que quando eu tiver uma oposição de fase, eu anulo a onda resultante. Quando eu tenho uma concordância de fase, eu estou dobrando a intensidade da onda. Tá bom? E assim, essas expressões elas vão surgir justamente para eu ter sempre um N inteiro, né? 1, 2, 3, assim sucessivamente. Só que nesse caso eu sempre vou ter um múltiplo inteiro, e nesse caso eu sempre vou ter um múltiplo fracionário, a cada meio, de meio e meio, tá bom? Então é aqui que acontece quando eu tenho duas ondas aí se propagando juntamente, tá? Bom, mas quem estudou bastante essa questão de propagação de ondas foi esse holandês, o Huygens, tá? Ele é contemporâneo da época de Newton. Então, enquanto Newton estava lá elaborando um princípio lá na parte de mecânica e gravitação, o Huygens ele estava fazendo progressos importantes na área de ondulatória, tá? E é o seguinte, ele fez um princípio muito importante que a gente vai usar bastante lá quando a gente estiver investigando o fenômeno de interferência. Mas para entender antes o princípio dele, vamos definir aqui frente de onda. A frente de onda é um conjunto de pontos, né, com a mesma fase. Então imagine eu somando várias ondas, todas as partes. Se eu pegar cada ponto desse conjunto de ondas, eu vou ter uma frente de onda. Isso acontece tanto em 2D ou 3D. Então imagine aqui, ó, uma onda se propagando, né, em duas direções. Eu tenho aqui uma frente de onda, né, que seria uma crista, uma posição de uma crista, né, o ponto de máximo. Aí eu tenho um comprimento de onda separando, eu tenho outro ponto de máximo, e assim sucessivamente. Então, todas essas linhas representando os pontos de máximo vão ser uma frente de onda, né, que está se propagando. Eu também posso analisar isso aqui como uma onda
circular. Então, as frentes de onda, né, novamente, vão ser todos os pontos onde a onda atinge o seu máximo, né? Então, ela está se propagando, né? E vai gerar, então, essas formas circulares, tá? Então, novamente, se eu pegar cada ponto aqui, é um ponto de máximo nessa linha vermelha. Aqui também, ponto de máximo. E assim sucessivamente, tá? Eu posso também analisar isso em três dimensões. Então, por exemplo, um plano aqui, uma frente de onda plana. Então, esse plano representa todos os pontos que são o máximo da onda. Aqui também, o próximo máximo, sucessivamente. Ou numa forma esférica, né? No caso de uma fonte em três dimensões, gerando uma casca esférica, tá? Bom, agora que nós sabemos o que é frente de onda, né? Então, vamos ao princípio de Huygens. Ele fala o seguinte: cada ponto dessa frente de onda ela vai se comportar como uma fonte de ondas secundárias, tá? Pode parecer meio vago agora, mas a figura vai mostrar isso melhor para a gente, tá? Então imagine aqui, ó, eu tenho uma frente de onda, tá? E aí eu tenho uma próxima frente de onda aqui em amarelo, tá? Então, se eu pegar qualquer ponto dessa frente de onda em t igual a zero, qualquer ponto, tá? Ele como, imagine esse ponto aqui, ele vai ser como uma fonte. Imagina uma fonte de ondas mecânicas, uma fonte de luz, tá? Então ele vai gerar essa frente de onda aqui, ó, que está em vermelhinho, tá? O ponto de baixo também vai servir como uma fonte, né? E vai gerar essa frente de onda. Ponto de baixo também. E assim, quando eu somar essas frentes de ondas dessas fontes secundárias, eu vou ter essa linha reta. Então, o princípio de Huygens diz: uma frente de onda, qualquer ponto que eu pegar dessa frente de onda, ela vai servir como uma fonte de ondas secundárias. É como se fosse uma lanterna ou uma fonte gerando uma segunda fonte de luz. E aí, quando eu somo sobre todos os pontos da frente de onda, eu vou ter uma outra frente de onda. Esse princípio foi importante, né, que vai ser através dele que nós vamos começar a entender como que explica o fenômeno de difração e interferência da luz, tá? Então é por isso que o princípio de Huygens é importante. Então isso daqui vai ocorrer tanto uma frente de onda reta, como circular, ó. Então imagina, aqui eu tenho uma frente de onda circular, se eu pegar um ponto daqui, ele está gerando aqui essa frente de onda, né? Se eu pegar esse ponto, gera essa frente de onda. Se eu pegar esse ponto, gera aqui. E se eu somar todos esses pontos, eu vou ter então uma nova frente de onda circular, tá bom? Ok? E veja, então a partir desse conceito de frentes de onda, nós conseguimos explicar, por exemplo, a reflexão. A reflexão, então, né, lá da luz, a gente vai investigar isso melhor, mas é, então essas frentes de onda estão chegando, né, sobre uma superfície, e aí nós vamos denotar o raio da onda dessa é uma linha perpendicular, né? É como se aqui você vê muito bem a união da óptica geométrica que a gente viu com a óptica ondulatória, né? Então, lá na óptica geométrica a gente via a luz como um feixe, um raio, né? Então esse raio é o raio da onda, que é um raio que ele é perpendicular, né, formando 90 graus com cada frente de onda. Então a gente consegue explicar a reflexão, então, tanto considerando esse raio da onda, né, que é a óptica geométrica, ou tanto considerando as frentes de onda, tá? E aí vai seguir todas aquelas leis que a gente já viu, né, que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, os raios incidente, refletido e anormal tem que estar sobre o mesmo plano e tudo mais, tá? Mas o ponto crucial aqui é nós conseguimos explicar a reflexão de uma onda, né, usando o conceito de frentes de onda, tá? E como a luz vai ser uma onda, então isso daqui explica também toda aquela parte de óptica geométrica que a gente viu. Na parte de refração, é a mesma ideia, tá? Só que na parte de refração, o que acontece? Quando a luz se propaga, não a luz, mas uma onda se propaga no meio mais profundo, ou seja, que tem mais matéria, né? Ele vai ter uma maior velocidade. Isso faz com que as frentes de onda se desloquem. Então, isso acaba mudando a velocidade da onda, tá? Então, por exemplo, voltando àquele caso da praia, a parte mais profunda, você tem aqui uma frente de onda chegando, né, com comprimento de onda lambda 1. Só que algumas partes, quando vai chegando mais perto do litoral, você tem uma mudança de profundidade. Isso é como se fosse efeito de refração da onda da água. Então você vê que
quando ela passa de uma interface para outra, você muda o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda ele fica menor. Então, quanto mais profundo, maior o comprimento de onda, quanto menos profundo, menor o comprimento de onda. E assim, eu não vou também demonstrar aqui, mas matematicamente você consegue chegar na mesma lei de Snell-Descartes que a gente viu nas aulas de óptica geométrica, né? Que a relação entre os índices de refração tem relação com os senos, tá? Só que lá a gente usou o índice de refração relacionando a velocidade da luz, tá? Que era uma constante. Aqui a gente relaciona diretamente a velocidade da onda, porque a gente só não está falando somente de luz, mas uma onda em geral, tá? E aqui, inclusive, você vê, então, que você consegue relacionar com as mudanças de comprimento de onda. Porque lembra que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência se mantém intacta. O que muda é o comprimento de onda, tá bom? E, consequentemente, a velocidade da onda muda também, tá? Bom, e aí nós temos, então, o fenômeno de difração, que é quando eu tenho uma onda, né, uma frente de onda atravessando aqui um orifício. Esse orifício, para entender o fenômeno de difração, a abertura, esse orifício, ele tem que ter um diâmetro da mesma ordem do comprimento de onda. Se ele for muito grande ou muito pequeno, não vai surgir o fenômeno de difração, tá? E é legal que quando você projeta isso no anteparo, por exemplo, se isso daqui for luz, você consegue ver um padrão. Então é um padrão de máximos e mínimos, tá? A gente vai investigar isso aqui mais para frente nas aulas de interferência, mas saibam também que o fenômeno de difração nós explicamos através é um fenômeno. Esse fenômeno só é explicado, né, considerando ondas. Então, no caso, por exemplo, foi justamente um dos pilares aqui que solidificou a ideia da luz como uma onda, porque você vê o fenômeno de difração com luz, mas você não consegue explicar usando o conceito de óptica geométrica, apenas o conceito de ondulatório. Mas isso daqui a gente vai estudar melhor nas próximas aulas. Outro fenômeno incrível é a polarização. Por que acontece? Essa oscilação, na verdade, de uma onda, né, ela não ocorre em um plano apenas, mas ela pode oscilar em planos, em vários planos. Ó, veja, imagine que aqui cada flechinha indica uma oscilação. A onda pode oscilar daqui para cá, depois uma outra componente oscila verticalmente, outra aqui. Então a gente fala que aqui é uma onda não polarizada, que ela é isotrópica no sentido que ela está oscilando em qualquer orientação, não tem uma orientação preferencial. O que acontece é o seguinte: isso daqui não ocorre em ondas longitudinais, né? Somente em ondas transversais, porque ela oscila transversalmente a propagação. A propagação dela está entrando para a página, mas a oscilação transversal está, né, em todas as direções. Acontece o seguinte: principalmente no caso da luz, nós podemos usar filtros. Então, esses filtros, eles polarizam a luz, ou seja, eles vão. Imagine que a luz ela está entrando não polarizada, né, dessa forma. Quando ela passar no filtro, eu vou barrar todas as oscilações que não sejam na direção de propagação do filtro. Então, no final, eu vou ter uma luz polarizada, né, que ela só vai ter uma direção de propagação. Tá? Então, isso daqui é muito usado, inclusive, na área de pesquisa em óptica, até que você precisa polarizar a sua luz. Tá? Então, isso daqui também pode acontecer com uma corda, eu colocar um filtro aqui que barra as oscilações aqui fora dessa linha aqui do filtro e tudo mais, tá? Então, isso daqui se usa bastante em cinema 3D, né? Aquela visão estereoscópica, ou fontes de laser, que o laser ele produz um feixe altamente polarizado e colimado, né? E tudo mais, tá? Aqui está outro exemplo. Ó. Então, imagina, você tem uma luz de uma lâmpada, aí ela não está polarizada, você passa num primeiro filtro e ela vai polarizar a luz na direção vertical. Depois você pode, por exemplo, colocar outros filtros aqui, você pode barrar totalmente a luz ou não, tá? E aí, você alterando, então, essa direção de polarização, você consegue, então, no final aqui, ter uma luz altamente polarizada, se você quiser. Na parte prática, isso daqui é usado, né? Por exemplo, naquelas máquinas fotográficas com aquelas lâminas polaroides, né? Para você evitar o efeito ali de aberração cromática, ou ainda em alguns espelhos com baixa reflexão, porque geralmente assim, o que acontece, né? Alguns espelhos eles refletem muito, principalmente em vitrines, né, de lojas,
eles refletem muito a luz que está incidindo, então você não consegue ver muito bem aqui o que está lá dentro por conta dessa reflexão aqui da luz, né? Então existem espelhos com uma pequena camada de material polarizador, né, que você evita, ele diminui essa reflexão, né? Então você consegue ver com mais nitidez o que está depois da sua vitrine, tá? Então isso daqui também é um fenômeno explicado pela polarização, tá bom? E aí, gente, para terminar essa aula, então, um exemplo, ó. Eu tenho uma onda que se propaga com essa função. Veja aqui que é uma função bem, à primeira vista, né? É uma função bem complexa, tem cossenos e tudo mais, né? E aí, a partir dessa função, eu quero tirar essas informações de amplitude, comprimento de onda, período e velocidade. O que nós temos que fazer aqui é só comparar com a função de onda original, tá? Então, ó, se você comparar, por exemplo, amplitude. Amplitude é o número aqui que está multiplicando o cosseno. Então, o número que está multiplicando o cosseno é o 4, tá? E aqui ele fala que os valores estão em centímetros e o t está em segundos. Então, é 4 centímetros, tá? Comprimento de onda. Novamente, eu quero comparar aqui, ó. Eu tenho 2π, e aí eu tenho o número aqui, ó, 1 sobre lambda, é o número que está multiplicando x. Então é o número 2. Veja que o negativo ele não acompanha porque vem da expressão. Então eu tenho o número 2 igual a 1 sobre lambda. E aí eu chego na conclusão, então, que o lambda é meio centímetro, tá? Para descobrir o período, a mesma ideia, né? 1 sobre período está multiplicando o valor de t. Então, 1 sobre período é o 10 aqui na expressão, então o período vale 0,1 segundo. E aí a velocidade de propagação, eu multiplico, então, o comprimento de onda vezes a frequência, né, que é inverso do período, eu acho o valor de 5 centímetros por segundo, tá? E se eu quiser saber a fase inicial, é esse π sobre 2, tá bom? Então, veja, apesar da expressão ser complexa, é só uma comparação com a expressão original, você consegue, então, saber informações da onda, tá bom? Pessoal, então, por hoje é só, tá? Espero que tenham gostado. E nas próximas aulas nós vamos investigar então um pouquinho do fenômeno de interferência e concluir o semestre estudando um pouco das ondas sonoras, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.